Olá, Diana, muito bem-vinda aqui ao nosso canal. Muito obrigada por teres aceito o nosso convite, o meu convite, para estares aqui hoje a falar um bocadinho sobre a tua história, um bocadinho sobre ti, para as pessoas te conhecerem, porque eu, Petra, já te conheço. Já estamos juntas há quase 2 anos, não é? Por aí. Certo. O tempo passa muito rápido. Muito. E és uma pessoa que eu admiro bastante e cuja história e cuja mensagem eu gosto muito, e por isso é que hoje estamos aqui para partilhar a tua mensagem com o mundo, a tua história, e para que todas as pessoas possam conhecer este ser de luz que tu és. Por isso, Obrigada, muito obrigada querida por estares Petra. aqui. É uma honra estar aqui e tu sabes que eu admiro também muito enquanto pessoa e enquanto profissional, portanto, para mim é mesmo uma honra estar aqui. Obrigada, obrigada. Então vamos começar por falar um bocadinho de quem é a Diana. A Diana é uma mulher entre mulheres, uma pessoa entre pessoa, um ser humano, basicamente, e uma criança adulta. Sim. Criança adulta. Vamos já começar por aí. Quando tu dizes que és uma criança adulta, o que é que tu queres dizer com isso? Quero dizer exatamente isso, sou uma adulta com a sua criança, de mão dada a ela, ou seja, em mim eu tenho a criança e tenho a adulta, sempre presente, e eu acho que isso é muito importante. Pelo menos eu sinto que é muito importante, tenho vivido isso no meu processo e sem dúvida que a nossa criança traz um sentido muito diferente à nossa existência. Ok. Trabalhar essa parte da criança foi algo importante ao longo da tua história? Muito, muito. Primeiro porque para trabalharmos a nossa criança nós temos que nos permitir entrar num lugar onde muitas vezes nós selamos como um quarto escuro, que não queremos entrar ali. Onde estão algumas feridas, onde estão alguns desafios muito grandes que nós já vivemos. Normalmente um lugar de dor, então nós às vezes as memórias da nossa criança nós colocamos ali, quando a nossa criança tem coisas tão boas também. Então acho que todos nós sentimos esse apelo, alguns na vida, ao longo da nossa vida, de ir mais profundo dentro de nós e ter a coragem de abrir essa porta desse quarto escuro, porque todos os quartos podem ser escuros, mas depois entra a luz, não é? Normalmente é assim, a noite é escura, mas depois vem a madrugada e traz a luz. Então eu acho que isso é muito importante e eu ter-me permitido aproximar novamente da minha criança tem mudado muito a forma de eu estar na minha vida, sim. Ok. Acreditas que há um passo importante para todas as pessoas que se querem desenvolver, que se querem conhecer, que às vezes ultrapassar até mesmo determinados bloqueios e determinadas barreiras que nós sentimos na vida adulta? Porque eu vejo muito esta questão. Nós pensamos que os bloqueios que nós temos hoje em dia enquanto adultos é por causa da nossa vida adulta, é por causa da nossa idade adulta, quando muitas vezes não é. Muitas Sim. vezes é porque nós precisamos de ir lá atrás, de perceber mais da nossa criança. Sabes que eu acho que na minha perspectiva, eu vejo, quando eu separo a criança do adulto, eu, Diana, na minha perspectiva, o eu adulto é o eu racional. É aquele que nos desgasta muito, aquele que nos leva à exaustão, porque está constantemente dentro da mente. A nossa criança é a nossa parte mais emocional, a nossa parte sonhadora, criativa, exploradora. E isso é importante na nossa vida, porque sempre que tu queres mudar de trabalho, tu precisas de recrutar o teu lado explorador, para tu ires e queres perceber aquele trabalho, queres explorar até onde podes ir, o que é que podes ser ali dentro. Então é muito importante. Mas as pessoas hoje estão tão focadas no eu tenho que ser racional porque eu já sou adulto. E se calhar às vezes a parte divertida da criança as pessoas esquecem-se. Mas é muito importante tu trazeres a alegria, a criatividade, sonhar para a tua vida. Porque mesmo até quando tu queres perspectivar uma nova fase da tua vida, tu defines objetivos e as pessoas dizem, ok, então eu vou pegar num caderno, eu vou escrever, vou definir os meus objetivos, mas e a visão? E o sonhar? Estás a tocar num ponto tão importante, e desculpa interromper-te, porque eu vejo que hoje em dia as pessoas têm dificuldade em dar saltos em determinadas coisas, em estabelecer objetivos para a vida delas, de acordo com aquilo que elas querem para elas, porque este explorar ficou lá para trás. E cada vez mais nós, enquanto sociedade, arriscamos-nos a ter adultos menos criativos, adultos menos sonhadores, adultos menos ambiciosos, mas quando eu digo ambiciosos não é em termos de querer dinheiro, é em termos de querer alcançar coisas que realmente os realizam, porque as crianças tornam-se cada vez menos exploradoras. Antigamente as crianças iam para a terra, iam para a rua, iam brincar, iam explorar, iam experimentar. Hoje em dia as crianças ficam a fazer o quê? Ficam a ver televisão, ficam num tablet, ficam num telemóvel. E parece que isso acaba com a nossa criatividade. Hoje em dia é tudo muito fácil, é tudo muito rápido, está tudo muito à mão. Antigamente as crianças não, as crianças iam, as crianças experimentavam, as crianças brincavam, as crianças faziam, as crianças viam, até mesmo o tipo de bonecos que existe hoje em dia, era muito diferente da forma como as crianças exploravam antigamente e se às vezes já se tornavam adultos não tão criativos, porque ao longo da vida deles foram sendo colocados dentro de uma caixinha, hoje em dia parece que nós em crianças já somos colocados dentro de uma caixinha.
Então existe ainda mais dificuldade para sonhar, mais dificuldade para realizar, mais dificuldade para imaginar, para visualizar, não é? Sim, porque repara, olha, uma criança compra um brinquedo novo, não é? E ela própria, sozinha, ela explora várias formas de brincar com o brinquedo. Às vezes até pode estragar ou explorar e está tudo certo. Mas ela tem aquela vontade de deixa-me descobrir várias formas de usar isto. E já reparaste que nós, por nos distanciarmos tantas vezes da nossa criança, chegamos ao eu adulto e vamos aprender uma ferramenta nova, até no trabalho, a nível profissional, e queremos logo saber fazer ao início. A nossa racionalidade leva-nos para ali, nós nem sequer queremos explorar várias formas de fazer aquilo, nós podemos ver 2 ou 3 formas de usar aquela ferramenta, não é? Ou aquele programa e perceber depois, ok, já usei desta forma, desta e desta, então eu agora vou ver qual é a que é mais eficaz, qual é a que me traz o melhor resultado e depois eu vou escolher. Não, nós queremos logo saber fazer tudo. Queremos o resultado direito. logo ali e temos uma mente muito preguiçosa. Às vezes há pessoas que me fazem uma determinada pergunta, como é que isto se faz? A minha vontade é responder, vai ao Google. Porque, para já, hoje em dia nós temos todas as respostas à nossa mão, com a inteligência artificial, com o Google, com o ChatGPT, o que for preciso. Mas parece que nos tornamos cada vez mais preguiçosos e menos exploradores. Não é? Exatamente, depois afeta esta parte exploradora e criativa que a criança tem. E porque eu acho que é muito importante para nós termos a capacidade de sonhar, enquanto pessoa, enquanto profissional, enquanto qualquer coisa na nossa vida. Porque eu acredito muito que nós vivemos aquilo que nós acreditamos. E se nós não trazemos a nossa criança para hoje, para explorar, para sonhar, para imaginar, como é que nós criamos a nossa visão de futuro? Nós acabamos por absorver muito o que as pessoas nos estão a dizer que provavelmente vai ser o nosso futuro. Mas quando nós acabamos por conectar com facilidade com a nossa criança, espera aí, mas isso é a tua visão, isso é a tua perspectiva. Eu agora com a minha criança, eu vou sonhar, eu vou imaginar, porque tudo é possível. Repara, quando tu fazes uma simples pergunta a uma criança, Petra, que é: o que é que tu queres ser quando fores grande? Há muitas crianças que a primeira coisa que elas te dizem é: eu quero ser feliz. Elas só querem ser felizes. Elas só querem estar bem com a família, não lhes faltar nada e divertirem-se. Mas nós já estamos preocupados com o que é que tu vais ser quando fores grande. Qual é a caixa que tu te vais colocar? Exatamente, exatamente. Uau, e nem éramos para falar sobre isto, mas às tantas saiu. Diana, voltando aqui um bocadinho atrás, a quem é a Diana, a tua história, o que é que te faz querer hoje partilhar a tua história connosco? Olha, acima de tudo, para trazer uma mensagem bem intencional, que é: da tua história vem a tua força, da tua dor vem a tua potência. Isso foi talvez das coisas mais engrandecedoras que o autoconhecimento me trouxe. E estás a ver, quando hoje muito se fala em crenças limitantes, nós também temos crenças potenciadoras. E às vezes paramos muito pouco tempo para pensar nelas. Mas há pouco tempo atrás eu percebi que estas 2 crenças potenciadoras são muito importantes para mim. E são elas que suportam parte do meu processo. Porque quando nós percebemos que de uma coisa que nós, durante muitos anos, consideramos como isto aqui nem tem muita importância, isto aqui nem é muito bom, e há coisas na minha família que eu não gosto ou que eu não aceito, nós perspectivamos aquilo e pensamos assim: aquilo não me acrescenta nada, aquilo até só me magoou porque eu não tolero esta forma de ser daquela pessoa da minha família, ou porque eu não aceito isto que fizeram comigo, isto magoou-me. E é muito importante quando tu percebes que, uma coisa muito simples, que está-me a sair agora, estou a sentir mesmo de partilhar, que é: nós precisamos entender que as pessoas e as circunstâncias nos preparam para algo muito maior. E nós às vezes, enquanto adultos racionais, nós só queremos subir o degrau para algo maior. Tipo, eu quero algo maior na minha vida. Mas será que nós estamos preparados a nível de caráter e de personalidade para lidar com esse algo maior? Será que nós somos maduros o suficiente? E uma coisa que eu percebi no meu autoconhecimento foi que eu não era madura enquanto eu não olhasse para a minha história e não tentasse entender o significado dela. Durante muito tempo, por exemplo, eu olhei para o meu pai como: o meu pai não gosta de mim, o meu pai não me valoriza. Simplesmente porque eu trabalhei muitos anos com o meu pai. O meu pai é uma pessoa que não sabe falar de emoções, não foi educado então ele não me podia educar dessa forma. Ele deu-me aquilo que ele sabia dar e está tudo certo. Eu acho que nós só... Não tem como nós exigirmos de alguém uma coisa que ela não recebeu. Mas sem autoconhecimento nós não pensamos assim. Então o autoconhecimento é mesmo algo que muda muito as nossas vidas. E durante muito tempo eu achei que o meu pai, que eu não era suficientemente
boa para ele ou o suficiente para ele. Porquê? Porque ele tinha dificuldade em me dizer determinadas coisas, então eu não as recebia da forma que eu queria receber. A minha criança ficava magoada. E depois, porque o meu pai tinha uma forma muito particular de me dizer: tu consegues fazer melhor, que era: isso ainda não está bem, tu podes ser mais rápida e tu podes fazer isso de outra forma. Isso acabava por te invalidar? Sim, porque o que é que a minha criança ouvia? Isso ainda não está bem. Tu podes ser mais rápida. Tu fizeste esta tarefa, olha, demoraste muito tempo, podes fazer em metade do tempo. Eu ficava muito magoada. Eu chorava muito. Eu ficava bem triste. Eu não entendia. Quando eu entrei no autoconhecimento, uma vez numa sessão de coaching, nós ressignificamos essa situação em particular. E a pessoa que estava comigo disse assim: olha, Diana, vamos fazer uma espécie de viagem no tempo. Viaja até essa situação e fica como observadora. E tu vês lá a Diana a fazer aquela tarefa e o pai a falar daquela forma. Coloca-te no lugar da Diana e sente-a. Eu senti, era algo familiar. E depois coloca no lugar do pai. E quando eu me coloquei no lugar do pai, eu percebi que não era aquilo que eu estava a receber que ele me queria dar. Era a forma do meu pai dizer: eu sei que tu podes ser melhor. Era a forma dele te motivar. Era a forma dele de me motivar. E é engraçado que eu uma vez tive coragem e em raiva, numa conversa que começou em raiva, mas que depois foi muito libertadora, eu questionei sobre isso. E o meu pai disse: eu sempre sabia que tu podias ser melhor. Mas aquilo mexia comigo, porque eu não ouvia da forma que eu queria. E é incrível como quando nós mudamos a nossa perspectiva, todo o nosso sentido muda. Então hoje eu olho para o meu pai como alguém que queria muito que eu me desenvolvesse e o fez da forma que ele sabia fazer. Estás a ver? Mudou aquele olhar de exigir. Entendes? E depois é muito isto. Ele preparou-me para algo que eu hoje consigo suportar de outra forma, que é o meu processo. Mesmo de mudança a nível profissional, mesmo de florescimento enquanto Diana pessoa. Entendes? Porque quando nós começamos a resolver este tipo de situações, principalmente com a nossa ancestralidade, com os nossos pais, com os nossos irmãos, tu ficas preparada para lidar com isto de uma forma muito mais leve com outras pessoas. Então é muito isto. Eu hoje, às vezes, sabes, vou a conduzir no meu carro, o meu pai vai ao lado e diz determinadas coisas que eu não gosto. Mas sabes qual é a forma que eu tenho de olhar para ele, Petra? É de género: olha o meu pai a ser meu pai. Tipo, para, Diana, estás a exigir o quê de quem? Não é? Estás a exigir o quê de ti? Então é muito isto. Nós estamos constantemente a exigir, exigir, exigir. E tu entras numa parte muito importante que tu já tiveste que aceitar a forma de ser e aceitar que era a tua perspectiva que tinha que mudar, não era eu. Sabes que eu tenho uma frase que trago sempre muito comigo, que passa às pessoas que trabalham comigo, que é: quando tu mudas a tua perspectiva, a tua visão, tudo muda. Mas é que tudo muda. E o engraçado é que quando nós mudamos a nossa visão, mudamos o que sentimos. E a nossa energia vai na nossa frente. E aquelas pessoas que nós achávamos que para nós significavam algum tipo de mágoa, ou dor, ou tristeza, elas também mudam perante nós. E nós começamos a ver além. Começamos a ter uma visão muito mais ampla das coisas. E a ver além só daquela dor, daquele episódio de tristeza. Entendes? Isso é algo tão importante de passar às pessoas, que eu sei que tanto eu como tu batalhamos dia após dia, porque as pessoas entendam que não é a circunstância em si, que a situação pode continuar exatamente a mesma coisa. A nossa história ela não vai mudar, todos nós temos um passado, todos nós temos circunstâncias que gostávamos que tivesse sido de forma diferente, mas a forma como nós nos sentimos diante dessa circunstância, diante dessa situação, tem tudo a ver com a perspectiva e com a forma como nós olhamos para ela. Ou seja, se tu olhando para a situação, para aquilo que tu viveste com o teu pai ao longo da tua história, olhavas com ar de raiva, se calhar até às vezes de injustiça, de não devia ter sido assim, devia ter sido de outra forma, isso fazia-te sentir de uma determinada maneira, fazia-te agir de uma determinada maneira e trazia determinados resultados. E hoje traz diferentes, tanto é. Exatamente, a partir do momento que tu conseguiste mudar a tua forma de olhar para a mesma situação, a situação é igual, a situação é a mesma, mas deixa-me olhar de uma outra forma, não porque... E é também muito importante este ponto, que não é que eu estou a rejeitar aquilo que aconteceu, não, eu simplesmente estou a ressignificar e estou a olhar de uma outra perspectiva pelo meu próprio bem, porque continuar a alimentar determinados sentimentos, determinadas emoções
por algo que eu já nem posso mudar e que está a impactar o meu resultado hoje, a minha vida hoje, o meu comportamento hoje, não vale a pena. Então deixa-me lá tentar mudar a forma como eu olho para isto. Falaste aí de uma palavra muito importante, rejeitar. Sabes, quando há bocadinho atrás falamos daquilo que eu achava que é, e eu acho que é, eu acho que a vida, Deus, o universo, o que cada um quiser acreditar à sua maneira, nos traz e nos coloca entre pessoas e ambientes para nos preparar e nos desenvolver em termos de personalidade e caráter para algo maior que são os nossos objetivos, são os nossos sonhos, são o que nós queremos fazer. Mas até que ponto é que nós passamos muitos anos a rejeitar essa preparação? E quando nós dizemos assim, eu não quero estar aqui neste trabalho porque eu não me identifico com isto, tu estás a rejeitar aquela preparação. A questão é, o que é que este trabalho tem para mim? Uma das coisas que eu aprendi muito e ensino às pessoas, e falo sempre, principalmente com as minhas pessoas que são mais próximas, com as minhas amigas e mesmo com a minha mãe, é, perante um desafio algo inesperado, eu antes ficava, tipo, batia ali naquela parede invisível e ficava, caramba, mas isto está-me a acontecer e porquê que isto não está a acontecer? E ficava muito ali. E depois vem a tristeza, não é? Vem a frustração. Hoje em dia, eu bato ali naquela parede invisível e digo, não, espera, isto é uma preparação. Então, ok, vida, universo, Deus, o que é suposto eu mudar aqui? Porquê que isto não está a acontecer? Como é que eu posso olhar para isto de forma diferente, ou gerir ou lidar com isto de forma diferente, para que eu possa superar isto e avançar? É porque enquanto nós estamos ali em choque e a rejeitar, para já estamos a desperdiçar energia numa coisa que nós não podemos controlar, porque a vida, não é? Surge de uma maneira inesperada, as situações acontecem, e quanto mais estamos ali a listir, não queria estar aqui, eu não queria estar a passar por isto, mas estás Sim, aí, mas estás a passar por isso. A questão aí é nós dizermos à pessoa, ok, tu não queres estar aqui, mas se tu agora pudesses, a vida te dissesse assim, então vá lá, sobe o próximo degrau, tu ias estar preparado para lidar com as emoções que esse degrau te ia trazer, tu ias estar preparada para lidar com determinados comportamentos das pessoas, é porque se aqui tu estás a dar uma atitude de fuga, como é que vai ser ali quando subires o degrau? Porque quanto mais nós queremos subir o degrau, nós queremos chegar mais perto dos nossos sonhos, nós queremos chegar mais perto das nossas realizações. Isso assusta, porque nós vamos ter que fazer coisas que ainda não fizemos. Nós vamos ter que lidar com pressões e níveis que nós ainda não lidamos. E será que se eu agora subisse este degrau, eu ia estar preparada? Será que... Eu acho que isto é uma pergunta que todas as pessoas devem refletir, que é, será que eu estou a rejeitar a minha preparação ou eu estou a colocar-me no lugar de aprender com esta preparação? Porque o facto de eu ter mudado muito a visão, principalmente da relação com os meus pais e da relação com outras pessoas, muda muito a minha forma de estar na vida hoje. E perante os desafios, perante as dificuldades, eu tenho uma forma de estar muito mais leve e fluida. E é isso que no final do dia, quando estou só eu com a Diana e vou dormir na minha cama, eu estou em paz. Sabes? Uma pergunta, isso foi de um momento para o outro? Eu entrei no autoconhecimento em 2014, através da leitura. Eu já lia várias coisas de autoajuda, mas eu comecei em 2014, depois de um término de uma relação de longa data. Foi assim, tipo, a gota d'água, sabes? Que eu percebi que a minha vida tem que mudar porque eu quero mudar. Porque eu quero ser uma pessoa completamente diferente, que vai viver uma vida de uma postura diferente. E, acima de tudo, eu quero ser e sentir que sou a pessoa que cria as minhas oportunidades. Eu tinha muito isso. E eu lembro perfeitamente que houve uma noite que eu tive assim uma conversa, um tete-a-tete com Deus, digamos assim, não é? Com o universo, que eu disse, olha, eu quero muito ser esta pessoa. Eu não a sou e estou num lugar de total autenticidade e humildade em que não sou, mas eu gostava muito de ser. E se pudesse ajudar outras pessoas depois a ser. Então eu lembrei-me muito da pergunta básica, que é, o que é que eu preciso fazer? Eu rendi-me, sabes? Tipo, eu quero mudar. E eu quero perceber a minha força, a minha coragem, mostra-me como é que eu posso começar. E eu lembro-me, passados uns dias, fui passar o fim de semana à casa de uma amiga e sentei no sofá da sala dela, quando cheguei, estava super cansada da viagem, e ela tinha assim um livro de bolso, da Louise Hay, Você Pode Curar a Sua Vida. Eu estava assim naquele drama, não é? Ter saído da relação, todas as pessoas sabem o que é isso, acho eu. E eu olhei assim para o livro e ela disse, estás a olhar para o livro? É para tu leres. Se estás a olhar para o livro, é para tu leres. E eu disse, ok, eu vou levar para ler. E eu regressei a casa e em 3 dias eu li o livro. 3 dias. Parei de ler o livro e disse assim, agora vou ler outra vez, mas vou fazer os exercícios.
E começou aí o meu autoconhecimento, assim, muito na superficialidade. Quando eu comecei a perceber que, independentemente da dor que nós estamos a sentir, tudo pode ser diferente. Tipo, eu agarrei-me ali, estás a ver? Foi tipo uma luzinha que se acendeu. E eu disse, isto é brutal. Então eu comecei a procurar saber mais sobre a autora, sobre a Louisa, e dela comecei a chegar a outros autores, como Joe Dispenza, como posso criar um novo eu e tudo mais. Tudo acerca do autoconhecimento, da identidade e da física quântica. Eu fascinei-me com aquilo. Então eu ia sempre, fazendo workshops, procurando ler. Eu comecei a perceber que eu mudei muito a forma como eu me sentia, sabes? Foi muito bonito mesmo. Eu disse, é por aqui o caminho. Eu ainda estou a começar, mas é por aqui o caminho. Porquê? Porque eu comecei a olhar ao espelho e a sentir a minha luz. E durante muitos anos eu olhava ao espelho, sentia-me bonita, mas não sentia a minha luz. Entendes? Então é sobre isto. É sobre tu seres a tua própria luz. E foi isto. Quando eu entrei no autoconhecimento, eu queria muito conectar-me com a minha força, com a minha coragem, com a minha luz. E acender a minha própria luz. E ainda bem que eu entrei nesse caminho, sabes? Porque é isso que eu sinto hoje. E entras e nunca mais sais. Porque é sempre um processo em continuidade. Eu tinha-te feito essa pergunta exatamente porque hoje estamos em 2023. Certo. Tu começaste em 2013? 2014. 2014. Ainda com seja, leitura. Quase 10 anos. Sim. E eu conheço-te e sei que há coisas que tu ainda hoje estás a trabalhar. Completamente. E este ponto é muito importante porque não acontece de um momento para o outro. Às vezes nós estamos anos e anos a reforçar determinadas coisas em nós e num momento, num livro, numa sessão, numa consulta, queremos quem fez o clique e mudou tudo, só que não acontece assim. É preciso ter paciência. Eu lembro-me que eu comecei muito, os meus primeiros anos foi muito a trabalhar o amor próprio, autoestima, porque estás a ver quando tu te sentes bonita porque dizem que tu és bonita, estás a ver quando te sentes confiante porque dizem que tu és confiante, mas enquanto não te dizem tu não consegues sentir de ti para ti. Precisas daquela validação externa Eu era essa pessoa, eu sentia quando me diziam, quando não dizia havia um vazio, porque eu não estava alinhada comigo, eu não estava conectada com a minha essência, com quem eu sou na minha verdade. E esse foi um processo que foi acontecendo nos primeiros anos. O que eu faço hoje em dia, este ano foquei-me muito na criança interior, como tu sabes, e também na minha essência. Este ano eu senti muito trabalhar isso e tem sido incrível, porque lá está, sentir. Isto assusta as pessoas hoje em dia. As pessoas não querem sentir. Exatamente. Mas eu não julgo, sabes? Porque sentir é doloroso. E muitas vezes nós não entendemos que ao abafar as emoções negativas, muito entre aspas, nós também estamos a abafar as emoções positivas que nós podemos sentir. Exato. E hoje em dia tu olhas para algumas pessoas e parece que, sem julgar, mas estão com olhos de peixe morto. Porquê? Porque não há vida. As pessoas não sentem, as pessoas não, para já não tiram tempo para sentir, não têm tempo para sentir, só têm tempo para fazer. Mas depois lá está, entram naquele lugar muito ilusório que é, afinal o que é que eu sinto quando eu não estou a falar com ninguém? Afinal quem é que eu sou quando eu não estou a falar com ninguém? E é importante as pessoas perceberem e voltarem a criar esta ligação de intimidade com elas mesmas. De peraí. Conexão com a nossa essência. É quase como, mesmo que eu não queira agora estar comigo, eu vou estar comigo. Eu vou me sentir. Eu vou perceber qual é a relação que eu tenho com esta coisa que eu chamo eu, que sou eu. Eu dou muitas vezes este exemplo, que foi o que aconteceu na pandemia. Muitas pessoas tiveram que ficar sozinhas, sem estímulos. Não é? Tu não tinhas o estímulo do trabalho, tu não tinhas o estímulo da vida social, tu não saías. Estímulo ao escape, exatamente. E nós somos obrigados a ficar em casa, muitas pessoas sem trabalhar, ou a trabalhar menos, porque não vamos aqui mentir, teletrabalho, tu trabalhas menos do que no local de trabalho. E tu tinhas que estar contigo. E como assim eu vou estar com uma pessoa que eu não conheço? Como assim eu vou estar com uma pessoa que eu não entendo? Porque nós não nos entendemos, nós não nos conhecemos se nós não fizermos isso intencionalmente. E porque as pessoas, de certa forma, imagina, tu queres fazer uma tarefa, tu queres tomar uma decisão, fazer uma escolha, tu passas logo para o racionalizar. Eu já estou a pensar sobre isto, se quero ou não quero, mas até que ponto tu tomas uma decisão que é boa para ti, avançando a parte do sentir? Tu precisas sentir. O que é que aquela coisa te está a trazer ou não está a trazer? Só a partir daí é que tu consegues tomar uma atitude e uma escolha e uma decisão autêntica, alinhada. Como é que tu percebes se estás num relacionamento benéfico
ou abusivo para ti? Através do teu sentir. E O teu corpo fala, as tuas emoções falam. E tu tocas noutro ponto, estavas a falar dessa parte racional. E a maioria das vezes, quando eu vejo as pessoas assim num impasse, numa indecisão, o que é que eu tenho que fazer? Vou para a direita, vou para a esquerda? Existem diversas estratégias que se pode utilizar no coaching, na psicologia, lista dos prós e dos contras, benefícios e malefícios, whatever. Mas existe uma pergunta-chave para tu tomares a decisão que faz sentido para ti. É o que é que tu sentes quando pensas em tomar cada uma das decisões? Quando tu pensas em sair desse trabalho, o que é que tu sentes? Quando tu pensas em ficar nesse trabalho, o que é que tu sentes? Quando tu pensas em ficar nesse relacionamento, o que é que tu sentes? Quando tu pensas em sair desse relacionamento, o que é que tu sentes? Porque as nossas emoções, não é que nós vamos viver de acordo com as nossas emoções. Se eu sinto, eu faço e tal. Mas as nossas emoções têm uma mensagem muito importante, principalmente de acordo com os nossos valores. E quando nós conseguimos responder esta pergunta, o que é que eu sinto diante desta situação, só de tu fazer esta pergunta, o teu corpo já te dá um sinal. Dá, porque tu ficas leve ou ficas pesada. Eu gosto muito de trazer este sentido, porque quando eu tenho que tomar uma decisão, deixa ver, isto está a ser leve para mim. Quando eu penso nisto, é leve, flui, ou então aperta. Tipo, e tu sentes o teu corpo a ficar tenso, a ficar pesado. Os teus ombros, a tua postura, o teu coração. Petra, puxando um bocadinho atrás. Quando tu dizes a essa pessoa, o que é que tu estás a sentir em relação a isso? Há pessoas que fogem desse lugar. Porquê? Porque elas sentem que o sentir é igual à insegurança. Porquê? Como é que elas vão seguir uma coisa de sentir de uma pessoa que elas não conhecem? E vulnerabilidade também. Que elas não sabem quais são os seus valores pessoais. É lugar de insegurança e lugar de vulnerabilidade. Exatamente. Porque muitas vezes a resposta que tu sentes, que é certa para ti, não é aquela que as pessoas à tua volta acham que é certa para ti. E tu chegares a esse ponto de vulnerabilidade e dizeres, para mim, é isto que faz sentido. Eu sinto que é por aqui. E mais uma vez, não é viver de acordo com os nossos sentimentos ou com as nossas emoções, é nós sabermos porque é que nós sentimos determinadas coisas, porque é que há certas coisas que nos fazem sentir livres e há certas coisas que nos fazem sentir presos. Mas sabes que o autoconhecimento ajuda-nos muito nesse sentido. Porque o autoconhecimento traz uma coisa que é quem é que eu estou a ser, ok? E o que é importante para mim? Ou seja, qual é a estrutura da minha casa? Quais são os pilares da minha casa? Eu percebi uma coisa brutal, Petra, que é, quando eu cheguei ao autoconhecimento, eu tinha uma casa, a minha casa, né? Porque eu estou viva, mas a minha casa, ela estava em cima da terra, ela não tinha chão, ela não tinha base. E a minha casa, ela era muito volátil. Entendes? Porquê? Porque eu não estava alinhada, não estava conectada, não tinha consciência e, acima de tudo, clareza daqueles que são os meus valores pessoais. Então eu precisei reestruturar a minha casa. Eu precisei pôr abaixo e construir uma nova base. E o que é a minha base? É quem é a Diana. O que é importante para a Diana na vida dela? Isso? Autoconhecimento. Eu fui percebendo, quando eu comecei a leitura, eu comecei a perceber, olha, pessoas positivas fazem-me sentir bem, pessoas que não são tão positivas não me fazem sentir bem. O meu corpo ia falando, não é? Quantas vezes nós vamos ao café e conhecemos os amigos dos amigos e há pessoas que nós ficávamos ali a ouvi-las até ao dia a seguir. Olha, eu gostei de conhecer esta pessoa é porreira, tem uma boa energia. Mas quantas vezes tu estás ali e parece que chegas a casa cansada? Às vezes até parece que começa a doer na nuca, começas a ficar com tensão. O teu corpo está a comunicar contigo, tipo, isto não é para ti, isto é para ti. E eu comecei a perceber que eu precisava de fazer determinados ajustes para construir a base. Eu precisei perceber quais eram os ambientes que me estavam a nutrir e quais é aqueles que não me acrescentavam nada. Eu posso dizer que eu, quando comecei o meu autoconhecimento, eu comecei sozinha. Eu não conhecia ninguém que tivesse a fazer autoconhecimento. Eu conhecia a minha colega que tinha aquelas leituras de autoajuda e princípios de autoconhecimento como eu. Era a única. Entendes? Então eu passei muito tempo comigo mesma, porque eu era assim, agora eu sei o que é sentir estar aqui e eu não quero voltar ali. Eu mantenho pessoas da minha infância e da escola, eu mantenho estar com essas pessoas, mas hoje eu preciso de um ambiente diferente, mais alinhado comigo, onde eu me sinta a desenvolver-me. Isso é muito importante. Eu vejo aí na tua história, no teu processo, duas coisas muito importantes, que é, há determinadas fases da nossa vida que muita coisa faz sentido para nós, mas que ao longo do tempo deixa de fazer. Completamente. E nós também vamos sentindo isso, que é do género, este sapato já me serviu, mas neste momento já não me serve.
Fica Só que desconfortável. eu tenho medo, porque, meu Deus, eu tenho este sapato há 10 anos. Toda a gente usa não este é? sapato. Toda a gente usa este sapato, como assim agora eu vou deixar este sapato? Mas esse sapato não te serve mais. Portanto, tu precisas deixá-lo de lado. Tu precisas de abrir mão dele. Olha, eu lembro-me quando eu comecei o autoconhecimento e por ter saído de uma relação, havia pessoas que me conheciam que diziam: tu andas mais em baixo, normal, não é? Anda a tomar café connosco, e eu não queria ir. Sabes que eu preferia ficar em casa. E às vezes as pessoas diziam assim: mas eu não te entendo, porquê que não queres vir? Não é que aquelas pessoas não fossem importantes para mim, que são, e hoje ainda estão na minha vida, mas eu preferia ficar em casa a ler coisas que me fizessem pensar uma perspectiva diferente do que eu estava a sentir em relação ao término da relação, em relação à visão geral que eu tinha da minha vida, do que ir para o café trocar conversas de circunstâncias com pessoas que são importantes para mim. Elas são na mesma e eu continuo a estar com elas, mas naquele momento eu senti que eu precisava desenvolver outras coisas, porque quando eu estava sozinha era isso que era importante para mim, era eu sentir-me bem comigo. E eu percebi que eu não tinha essa relação comigo e eu queria muito E não desenvolvê-la. sentiste que nessa altura as pessoas te julgavam um bocadinho e... Sim. não é? Papa livros, porque agora só quer estar a ler livros, porque agora só quer estar nos teus workshops. Agora é só Quase essas não- coisas de quase não autoconhecimento e socializas, de quase não- desenvolvimento pessoal. não Mas é? depois era engraçado que eu ia para a praia com as pessoas e as pessoas gostavam de me ouvir. E é engraçado que foi assim que eu cheguei à minha certificação de coaching. Calma, já vais ficar aí. E eu estava a dizer que foram 2 pontos, que foi essa parte, que já não me lembro o que é que eu disse, mas que foi muito importante, e houve outro ponto que eu vi na tua história, que é que tu sentias e agias, tu colocaste as coisas em prática. E nós muitas vezes ficamos só nesta parte de eu até sei que isto não faz sentido para mim, eu até sei que eu me sentiria melhor aqui, eu até sei que eu me sentiria melhor se eu deixasse de fazer isto, se eu começasse a fazer aquilo, mas ficamos só naquela, eu sei, mas eu não dou o passo de... E tu foste construindo a tua casa em cima dos teus pilares porque tu foste sentindo, percebendo e agindo. Talvez Sentindo, percebendo e agindo. talvez porque eu estava mesmo num caos interno quando eu tomei a decisão de eu quero mudar. E quando eu pedi uma resposta a algo superior a mim, veio a resposta através do autoconhecimento, dos livros que eu comecei a ler. E eu disse, ok, se é por aqui eu vou. O que interessa para mim é eu me desenvolver e eu conseguir ser diferente. Então eu abracei o processo. Lá está. Eu abracei a preparação. E eu fui percebendo, porque a vida continuou a trazer-me desafios, continuou a trazer-me ambientes mais alinhados, menos alinhados, e eu ia fazendo as minhas escolhas. Mas eu fiz uma coisa muito importante, Petra, eu priorizei-me. Eu priorizei-me. Tanto é que eu trabalhava, não é? Sempre trabalhei, tinha as minhas coisas, também sempre fui estudando, e eu tinha os meus momentos que isto é para fazer esta meditação ou é para ver este workshop, e eu não trocava aquele momento por nada. Às vezes a minha mãe dizia, olha, mas não, agora não posso. Eu priorizei-me. É o suficiente e é tudo o que é preciso. Eu vou cuidar de mim agora. E tu tomaste uma decisão irreversível. Irreversível. Não tinha como voltar atrás. Não. E desde que eu comecei a perceber os benefícios, eu pensei, não mais voltar atrás. Isso é E não inquestionável. consegues. Parece que quando nós entramos neste mundo e nós percebemos o valor que nós temos, o potencial que nós temos, a força que a nossa história tem. E quando tu percebes uma coisa muito bonita, que é o meu processo de mudança não foi só sobre mim. Foi sobre foi sobre os meus pais, foi sobre os meus irmãos, foi sobre as minhas melhores amigas e foi sobre todas aquelas pessoas que entraram em algum momento na minha vida. Umas continuam, outras já foram, vieram fazer o que era importante fazer, mas eu impactei-as de alguma forma, porque elas me disseram. Então, é só brutal, sabes? Quando tu mudas e já te sentes feliz com essa mudança, mas depois isso toca a outras pessoas. Porque há pessoas que me dizem assim hoje, Diana, eu conheço-te há tantos anos, como é que tu mudaste tanto? Como é que tu tens coragem? Como é que tu consegues fazer essas coisas? Porque eu decidi que eu queria mudar. Qual foi assim o momento da tua vida que mais te marcou? Olha, foi quando eu disse ao meu pai que não queria trabalhar com ele. Marcou-me muito. Foram muitos anos e o meu pai fez-me sentir que eu estava a virar as costas à família. E sabes como... Trabalhavam em quê? O meu pai tinha uma empresa de calçado. E sabes que o valor família é muito importante para mim. Mas eu entendi no meu autoconhecimento que eu, algures, tinha assumido o papel de mãe, quando eu tinha uma mãe, não era suposto.
Então isto mexia muito comigo, não é? E influenciava muito a minha vida, e eu percebi que precisava definir limites. E o primeiro limite que eu precisava definir era deixar de trabalhar com o meu pai e ir conquistar algo diferente na minha vida. Porquê? Porque eu aprendi muito com o meu pai, mas trabalhar com a família também pode ser algo que te limita muito, entendes? E eu senti, lá está, senti que eu precisava sair dali. Só que eu não tinha coragem, eu demorei aí para aí uns 1 ano e meio, 2 anos, até ter coragem. Depois o meu irmão saiu da escola, acabou o 12º e quis vir trabalhar um momento connosco e depois quis sair. E eu aproveitei que ele disse que queria sair e disse, olha, é o momento certo, vamos sair os dois, vamos ver se lidamos desta forma com o pai. Então isso foi muito marcante para mim, porque o meu pai não aceitou, então ele fazia-me sentir culpada, eu lidei um bocadinho com essa culpa, mas hoje é diferente, entendes? Hoje é diferente. E eu precisei conseguir e ter coragem de dar aquele limite ao meu pai. Aquilo era importante, entendes? Foi a tal preparação. Para o próximo nível. E eu não rejeitei a preparação, eu fui. O que tu achas que poderia ter acontecido se não tivesses tomado essa decisão? Não me consigo imaginar, é doloroso demais. Porque eu sei o caos interno onde já estava. E eu acho que é importante, acima de tudo, nós termos esta autenticidade connosco, que é, eu não estou mais ou menos, eu estou mal. Sermos sinceros connosco. Porque eu entendi, imagina, essa relação terminou, passado um tempo eu deixei de trabalhar com o meu pai, mas foi tudo muito próximo. Essa relação terminou, o meu primeiro grande insight, não faz sentido eu continuar a ser dependente emocional. Eu já tinha esse grande insight, ok, eu preciso mesmo fazer algo em relação a isto. E depois foi a questão do meu pai, eu também, entendes, eu linkei tudo. Eu disse, não, eu não posso continuar a ser esta pessoa, por um simples motivo, eu não sou feliz. Porquê eu vou dizer às pessoas que eu estou bem quando eu não estou bem? Entendes? E aqui já é muito a nossa saúde emocional e mental. E eu sabia que eu não ia conseguir usufruir da vida na sua totalidade. E tu querias? E eu queria. Porquê, Petra? Porque desde criança que eu tenho uma questão que é a parte humanitária, eu sou muito ligada à parte humanitária, eu sempre me preocupei muito com as diferenças que existem no mundo. A minha irmã teve cancro aos 11 anos. Então, isso mexeu muito connosco, família, não é? Eu sou saudável, mas a minha irmã sobrevive na vida, ela tem muitos problemas, porque ela teve cancro, foi intervencionada 2 ou 3 vezes, então ela tem muitas quesílias a nível de saúde. E eu lembro muito da minha irmã, e eu digo assim, a minha irmã uma vez escreveu-me assim num texto, eu queria ter asas para poder voar. E eu ainda fico emocionada, não é? Quando eu li aquilo eu disse, caramba, o que é que eu estou aqui a fazer? Então eu disse, não, pela minha irmã e por todas as pessoas eu vou ser feliz. Então é muito isto, né? Aqui, toda a minha vulnerabilidade, mas é muito isto. E eu disse, eu vou fazer assim, eu vou fazer aquilo que depende de mim e logo vemos. Aquela frase que eu acho que é isto que nos liga depois muito, que é confia no processo. Lá está. Que vulnerabilidade, não é? Então é muito isto. Eu disse assim, eu vou confiar no processo, porque a vida é uma experiência demasiado incrível para vivermos na superficialidade e eu vou fazer o melhor de mim para me tornar essa pessoa. Há uma frase que eu Por gosto isso eu muito. nunca desisti, nunca desisti. Já tive momentos de estar muito cansada, estar muito exausta, de dizer assim, carambas, eu comecei a descascar a cebola, achei que já estava a meio da cebola, mas afinal ainda estou bem no nunca início. termina. Exato. Ainda estou bem no início e eu penso assim, carambas, às vezes é doloroso. É. Às vezes é desconfortável. É. Mas quanto mais tu te conectas com a tua força, mais tu entendes o sentido e como tudo está ligado na vida. E eu desde muito cedo que eu sei qual é o meu propósito. O meu propósito era trazer uma mensagem muito, muito específica de tu tens a força dentro de ti, tu tens tudo dentro de ti, tu consegues. Como é que eu poderia passar essa mensagem se eu negligenciasse o meu processo? Exatamente. Então hoje eu digo às pessoas, tu podes mudar a forma como olhas para a tua história, tu podes pegar na tua história e ela ser a tua maior força, se tu te permitires sentir e fazer esse processo de autoconhecimento. Então é muito isto. Eu nem sequer equaciono parar o meu autoconhecimento. Tu disseste uma coisa que me fez lembrar de outra frase que eu gosto muito, que é que a vida é curta, mas não precisa ser pequena.
Ele vivia intensamente. Exatamente. Que é que a vida tem tanta coisa que nós podemos viver e nós às vezes estamos ali num impasse, super bloqueados por determinadas coisas. E claro que quando nós começamos a olhar para elas dói, não tem como. Antes de melhorar vai piorar. Então, quando tu começas a olhar para aquilo que traz dor, vai doer. É suposto doer, não é suposto tu passares por isso com paninhos quentes. É suposto sentir a dor, é suposto sentir isso para depois tu poderes resolver, para tu depois poderes ressignificar e para depois tu poderes olhar para isso como uma força e não como uma fraqueza, que foi o que aconteceu contigo. É isso que define a tua personalidade no final do dia, entendes? Então, para mim o autoconhecimento é algo que todos nós precisamos passar, mesmo, se queremos ser pessoas maiores e melhores e viver e criar aquilo que nós queremos na nossa vida, porque eu acho que tu podes criar tudo, eu acho que tudo é possível, mesmo tudo. Quando tu desenvolves a tua mentalidade para isso, quando tu mudas a tua visão. É quase como tu teres uns óculos com uma lente escura e depois pôres uns óculos com uma lente normal. E tudo fica mais claro, tudo fica mais colorido. Então, às vezes a positividade, a motivação, a inspiração é isso. Espera aí, qual é a lente que eu tenho hoje colocado no meu óculo? E atenção que a nossa lente pode ser muito clara num dia, mas se nós não prestarmos atenção, no outro dia está muito escura. E nós precisamos de quê? De prestar atenção para perceber quais são as lentes que eu estou a utilizar. Existe alguma outra maneira que eu possa olhar para esta situação? Existe alguma outra perspectiva com que eu possa encarar isto? Muito Sim. bom. Sim. Então, estávamos ali em 2014, tu tiveste aí esse ponto de viragem, que percebo que foi um ano muito importante para ti. Boa. Foi a situação do término do relacionamento, tu entras aqui num processo de autoconhecimento, pouco Sim. tempo depois saís aqui do trabalho, do negócio de família. Até hoje, o que é que aconteceu desde aí até hoje para tu seres a Diana que és agora? Olha, muitas escolhas, muitas decisões, muito pôr o pé fora da zona de conforto. Então eu desde que saí de trabalhar do meu pai voltei a estudar, tirei uma formação, depois outra formação, entrei no mercado de trabalho, estava enquanto técnica de qualidade de ambiente e segurança, trabalhei na área e depois pensei, ok, quero ser uma profissional melhor, então vou tirar uma formação pós-laboral, sempre fui trabalhadora estudante. Porquê? Às vezes as pessoas diziam-me assim, Diana, porquê que tens 2 trabalhos? Já pensaste que às vezes não usufruis de tempo na vida, de estar com os teus amigos? E eu pensei assim, eu quero desenvolver-me. Então, o meu part-time, ele sempre sustentou as minhas formações. Pagou a minha certificação de coaching, todas as certificações que eu tenho e outros cursos, eu sempre paguei com o meu part-time. Então, eu sempre fui esta pessoa de, eu vou fazer o que eu preciso fazer agora, para me desenvolver, para depois ser tudo bem mais leve. E isso agora até toca no outro ponto, que é tu disseste, vou fazer aquilo que é preciso ser feito. E que eu vejo que é uma atitude muito característica tua. Tu nunca dizes que não. E eu vou acompanhando o teu processo, vou acompanhando os teus passos e tendo um part-time para sustentar aqui o que tu queres desenvolver, aquilo que tu queres fazer, o que tu queres contribuir na vida das pessoas, ter essa perspectiva de fazer aquilo que precisa ser feito. É algo que sustenta? Completamente, eu chamei isso autorresponsabilidade. Foi assim a primeira bufetada de luva branca que eu recebi do autoconhecimento, que é, ok, queres criar a tua vida, então bora, vais estar no comando dela. Queres essa autorresponsabilidade? E a minha resposta foi sim, quero. Então é exatamente o que tu disseste. E às vezes eu vejo um recuo nesse sentido. Por vezes eu também já senti esse próprio recuo, que é, ok, é muito bom eu saber que tenho o poder de construir a minha vida, mas ao mesmo tempo é muita responsabilidade. Eu vou deixar de colocar a responsabilidade nas circunstâncias e na vida e nas coisas que vão acontecendo e eu preciso assumir tanto as coisas positivas como as coisas negativas, tanto aquilo que corre bem como aquilo que corre mal. Sabes que eu acho que acima de circunstâncias, de pessoas, de situações, é a tua atitude que muda. A direção da tua vida, aquilo que acontece na tua vida. É tudo uma questão de atitude. Quando tu acordas de manhã, qual é a tua atitude perante o dia? Qual é a tua intenção, como tu também nos ensinas? Qual é a tua intenção? Sim. Eu gosto muito da parte da intencionalidade, mas depois a própria intencionalidade é tipo, é um motivo, mas depois aquilo requer um comportamento, que é a autorresponsabilidade, que é a tua atitude. Que é, ok, eu quero criar uma vida diferente, então eu preciso ser uma pessoa diferente. Que atitudes é que essa pessoa tem? E tu precisas ter essas atitudes, porque senão é uma incongruência, é um desalinhamento. Uma coisa é tu teres clareza daquilo que queres ser, outra coisa é tu teres comportamentos que não se coadunam com aquilo. Nunca vais a lado nenhum. É muito incongruente. Lá está. Foi tudo uma questão de
perspectiva e decisão. Eu simplesmente abracei o processo, a preparação. Eu disse, eu sei para onde é que eu quero ir, eu quero subir mais 1, 2 ou 3 degraus, o que a vida me permitir. E eu vou fazer o que for necessário para subir esses degraus. A responsabilidade no final do dia é minha. Se eu faço ou não faço, a responsabilidade é minha. Se eu arranjo sessões para marcar na minha agenda, a responsabilidade é minha. Se eu estou a angariar clientes ou não, a responsabilidade é minha. Eu vou atribuir a quem? À conjuntura? À economia? Não tem como. É a atitude que eu estou a ter durante o dia perante aquilo que eu quero, aquilo que eu sou, aquilo que eu estou a criar. Tu decides todos os dias estar em causa e não em efeito. Eu decido todos os dias fazer aquilo que depende de mim, completamente. É o que é que depende de mim hoje? Para eu dar mais um passo, para estar mais perto daquilo que eu quero ser, daquilo que eu quero viver, daquilo que eu quero trazer aos outros. Eu vou e faço. Há coisas muito desconfortáveis, como tu sabes. Principalmente nas redes sociais, não é? Quando eu comecei a fazer lives, era totalmente desconfortável. Fiz algumas contigo. Hoje em dia fazes com uma perna às costas. Ainda bem. QB. Mas lá está, é a atitude. Do género, aquilo que eu vou trazer enquanto mensagem nesta live, aquilo que a pessoa vai trazer, a pessoa que eu trouxer enquanto convidada como mensagem nesta live, é muito importante para as pessoas que nos vão escutar, para aquelas que querem escutar. Porque as pessoas que estão prontas, elas surgem. Então é sobre isso. É sobre a mensagem, o propósito que há ali, naquilo que estamos a fazer. É desconfortável para mim? É algo necessário? É. Então qual é a minha atitude de responsabilidade? Eu vou fazer. E ponto final. Se aquilo que eu quero entregar depende disto, eu vou fazer. Até porque aí nós só nos podemos focar naquilo que nós podemos controlar e aceitar que há coisas que vão fugir do nosso controle. Ai, mas se as pessoas aparecerem, e se isto correr bem? E se a internet cair? Isso aí está fora do meu controle. Eu vou fazer aquilo que eu posso fazer, vou focar-me. O que é que eu quero passar para estas pessoas? Vou colocar o meu foco naquilo que eu posso controlar e vou efetivamente fazer e vou dar o meu melhor. E é também ter aquele pensamento, o que é que de pior pode acontecer? Exato. Porque isso é o nosso medo inicial. Aliás, lembras quando nós começamos as nossas primeiras lives? Nós tínhamos tipo um Word que partilhávamos. Sim, com imensos pontos. Com os pontos e depois até alguns desenvolvidos. Hoje em dia não faço nada disso. Ainda hoje de manhã partilhávamos isto entre nós. Então repara, estás a ver como a preparação é importante para te definir enquanto nova personalidade e novo caráter. Olha a leveza. Eu já fiz, decidi fazer uma vez uma live sozinha. Imagina, o carteiro veio nessa hora. Como é que fizeste? Tive que desligar a live e depois começar outra vez. E fiz isso. Estás a ver? E eu depois fiquei assim, olha como é que eu lidei com isto. Desenrasquei-me. Isto traz leveza ao processo. Que é, ok, eu preciso fazer coisas que eu nunca fiz e eu preciso também ser mais flexível, menos rígida comigo. E quando tu abraças a preparação, tu começas a perceber depois que no caminho há certas coisas que tu podes relativizar e tu relativizas. Mas enquanto tu não fazes aquilo, tu não tens essa noção. Tu precisas de passar pelo processo para aprender a relativizar coisas durante o processo. As pessoas querem o resultado, não querem passar pelo processo. A questão é, que tipo de pessoa é que tu és? Imagina que te dão o teu resultado. Não vais conseguir aguentar se não tiveres passado pelo processo. Tu consegues aguentar esse resultado por quanto tempo? Se tu não tens a estrutura preparada para. Agora, se tu estás mais tempo a abraçar a preparação, a preparar-te, a mudar a tua personalidade, o teu caráter, quando vem o resultado, ele fica contigo. É como uma pessoa em crescimento, tu não podes dar 100 euros na mão de uma criança se ela não passou pelo processo de aprender o que é dinheiro, de aprender a trabalhar, de aprender a valorizar. Há coisas que na nossa mão demasiado cedo tornam-se maldições, quando eram para ser bênçãos. Então o que eu acho que é muito importante as pessoas hoje terem consciência é, se estás desconfortável, se estás menos feliz, se estás menos bem em algum sentido na tua vida, muda. Porque isso depende de ti, sempre. Agora, olhando para trás, eu também sou honesta numa coisa, teria sido muito mais fácil para mim, sem dúvida, ter feito o processo com um profissional a guiar-me, completamente. Eu demorei alguns anos para conseguir fazer algumas coisas de uma forma mais eficiente. Quando nós temos um mentor, quando nós temos um psicólogo, quando nós temos um terapeuta, nós conseguimos lidar com as coisas de uma forma diferente, porque nós recebemos conhecimento. Entendes? Então é diferente. Essa talvez teria sido a mudança que eu tinha feito. Ok. Não investir tanto em cursos, mas mais... investir em alguém para te acompanhar ao longo do processo. Isso é um ponto muito importante. Sim. Porque aceleraria, é assim que se diz, as coisas, porque tens ali alguém contigo a acompanhar. Vais mais rápido
e vais com mais estrutura, porque o profissional sabe exatamente, porque a partir dele passou pelo processo e conhece o processo, então o profissional sabe que é preciso levantar a tua casa, colocar uma boa base, reformular os pilares e ele faz isso tudo contigo. Então é muito mais rápido, muito mais leve e menos doloroso do que fazer sozinho. Porque sozinho vem a comparação, a culpabilização, a exigência, a rigidez. Isso é mau de sentir, por isso é que as pessoas não querem sentir. Então, aqui o ponto é, e se pudesses fazer o teu processo de autoconhecimento com mais leveza? Why not? Exato. Tu hoje em dia tu tens esse acompanhamento. Contigo. Uma parte contigo. Uma parte comigo, estou com uma outra parte psicóloga, com a sim. Rita, que fiquei muito feliz por escolhê-la, o meu coração escolheu-a, e contigo. Sim. Portanto, quando as pessoas me dizem, tens um perfil isto e tens isto, tens aquilo, sim, mas eu faço mentoria. Nós somos resultado das pessoas que estão à nossa volta, não tem como. Sozinho não tem como. E não é suposto nós estarmos sozinhos, é suposto podemos contar uns com os outros. E isso torna o processo tão mais leve e tão mais partilhável. E rico. Tão mais Porque rico. às vezes nós vamos contratar alguém e nós percebemos depois no final do dia que passou de ambas as partes, não é? Isso. Tu acrescentaste ali, ele Sim. acrescentou a ti e tudo se une, tudo se une. Quando tu paras, olhas para trás e começas a ligar as coisas. E as coisas fazem sentido. Às vezes não no momento, mas depois nós passamos por ele, às vezes é preciso passar uns bons anos. Às vezes há coisas que nós não vamos entender, mas tudo acaba por estar Acho que no desconectado. momento certo nós entendemos, quando estivermos preparados para. A questão é essa, desligar o complicómetro, sabes? E confiar. Porquê que eu estou no controle? Porquê que às vezes as pessoas querem fazer mudanças na vida delas e desenham todo um plano. Eu só vou conseguir chegar ali, eu já sei como é que eu vou chegar ali, eu vou fazer isto aqui, depois faço aquilo, depois faço aquilo, depois faço aquilo. Constroem todo um roadmap ao passo a passo e estão a controlar. E às vezes falha um passo e a pessoa fica frustrada e começa a questionar se realmente vai ser capaz de chegar ali. E é importante nós abrirmos mão deste controle, tipo, eu tenho um plano para mim, mas a vida tem um plano bem maior. E se eu começar aos bocadinhos a fazer isto, a abrir mão. Claro que nós às vezes abrimos assim, pronto, já chega, e fechamos, está tudo certo, é o tempo de cada um, mas é ir abrindo mão do controle. Tipo, vida, eu quero isto para mim, mas se tiveres algo maior, traz, que eu também quero. Estou disponível. Porque lá está, quando tu começas uma mudança, quando tu começas um caminho a percorrer um processo para o teu bem, mas tu depois entendes que no caminho é muito além do teu processo e é sobre o teu processo junto com o processo dos outros e o processo do mundo é incrível, pelo menos para mim é. Porque uma das nossas necessidades grandes enquanto ser humano é sentirmos que há um sentido nosso aqui. Há um propósito. Valor, um propósito, como tu dizes. Exato. E há. Ok, então a Diana começou a investir, a fazer curso, a fazer workshops. Quem é a Diana hoje? O que é que a Diana faz hoje? A O que é Diana, que tu dás ao mundo quando te disse que tu tens? o meu trabalho, a minha história, o meu processo. A minha visão de vida, a minha perspectiva. Quando eu comecei a trabalhar como coach, eu tinha uma forma de trabalhar. Hoje eu tenho uma forma de trabalhar completamente diferente. Eu baseio-me no meu processo, nas minhas dificuldades, nas minhas superações. Na forma que eu encontrei de fazer as coisas de uma forma mais leve e levo isso para o meu trabalho. Então é muito isto. A minha mensagem hoje é, tu podes mudar. E quando tu transformas a tua mentalidade, tudo muda. E para mim, mentalidade é a nossa perspectiva, o nosso sentir, a nossa visão. É tudo. É simplesmente tu, eu não preciso ser esta pessoa que fui até hoje. Eu posso ser diferente, se eu quiser me desenvolver. E que ainda não tu abres uma porta de esperança para as pessoas, pelo menos falo por mim, que às vezes havia ali certos bloqueios e certas coisas que eu pensava que eu ficava, ok, é isto, eu só posso viver até aqui, eu só me posso permitir até aqui, eu só posso alcançar os meus objetivos até aqui. E quando tu dizes, não, tu podes mudar, é como se abrisse uma porta de luz e a pessoa visse assim uma luz ao fundo, então, uau, então a vida pode ser muito mais daquilo que eu tenho vivido até agora. E eu acho que sim, que pode. E não há limites. E é engraçado que nestes meus anos de descoberta minha, mais profunda, eu também fui. Quando eu comecei a ler a Luísa, eu apaixonei-me pela história de vida dela. Ela tem uma história de vida incrível, mesmo. E eu pensei, se esta mulher, com esta história de vida,
deu esta volta, eu também consigo, qualquer pessoa consegue. Depois eu fui conhecer outros autores e eu ia sempre saber a história de vida deles. Eu lembro-me quando veio, antes do Covid, eu fiz a minha certificação e eu disse assim, eu quero fazer algo grande neste sentido de me desenvolver. Então eu comprei o bilhete para ir ver o Tony Robbins, a Birmingham. E eu fui tão louca nessa escolha que eu ia sozinha. Comprei o bilhete sozinha. E eu disse assim, vão-nos pôr num grupo, portanto eu vou arranjar companhia para a viagem, para dividir a casa, não sei. Eu comprei o bilhete, nem pestanejei. Veio o Covid. Como veio o Covid, nós vimos durante 2 anos o bilhete em virtual, online. E o Tony mostra partes dele que não mostra de outra forma. E quando eu percebi a história de vida dele, e quando ele próprio diz assim, eu criei a minha realidade. E quanto à realidade de onde ele veio, eu fiquei assim, carambas. Vamos combinar uma coisa? Vamos comprar as duas o bilhete para ir para o ano? Sério? Bora? Assim, em direto? Sim. Vamos comprar? Vamos juntas para o ano? Compromisso. Ok, Toca compromisso. aqui. Ficou gravado. Ficou gravado, está como. registado, não tem como voltar Intencionalidade atrás. acima de Sim. tudo. Ok, sim. E eu fiquei completamente rendida com as coisas que ele nos passava, porque ele tem uma história de vida também incrível. E eu pensei assim, espera aí, afinal as coisas não são tão fáceis como nós achamos. Todos eles têm uma história de vida e todos eles vêm de um caos interno muito grande. Então, se eles conseguem, eu também consigo. Qualquer pessoa consegue. E tu usaste várias vezes essa palavra caos e vou usar essa palavra ainda mais uma vez, caos. O caos é necessário na nossa vida para trazer ordem. O Tu caos mudas não é... se estiveres confortável, nunca. O caos não é para ficarmos na desordem. O caos vem ali para nos tirar um bocadinho assim, já que tu não queres sair da tua zona de conforto sozinha, deixa-me aqui trazer-te aqui um causinho para a tua vida, para tu perceberes que tu até consegues sair dele. Tu até podes colocar ordem na tua vida. Há um exemplo que uma vez eu até dei no Instagram, quando começamos um processo de terapia, as pessoas querem logo resolver tudo, mas sem mexer muita coisa. Sem mexer no passado, sem mexer nas dores. Sem levantar a casa, sem levantar não é? a casa. E às vezes tu precisas de pensar que tu és assim uma caixa cheia de coisas lá dentro. Sabes aquelas caixas que tu vais guardando um monte de coisas durante anos e anos e anos? E de repente precisas de mudar de casa e precisas de tirar as caixas, precisas de arrumar as coisas. Terapia é isto, é que tu pegas nessa caixa, viras ao contrário, fica tudo uma desordem, fica tudo uma bagunça ali em cima da mesa, em cima da cama, em cima da secretária, para onde tu estiveres a tirar as tuas coisas. Para quê? Para tu poderes pegar em cada coisa, deitar fora aquilo que não faz sentido, arrumares aquilo que faz sentido, reveres algumas coisas que tu precisas olhar para elas com mais atenção. Então às vezes é preciso primeiro vir o caos e a desordem, para depois vir a ordem que realmente faz sentido para a tua vida. Então não fugir do caos. Completamente. Se tu pudesses recomendar um livro às pessoas que nos estão a ver, que livro é que tu Olha, o recomendarias? livro mais especial para mim foi exatamente o qual eu comecei o meu processo de autoconhecimento. Você pode curar a sua vida, de Louise Hay. Mas há muitos livros que eu adoro, porque eu adoro ler. Queres dizer mais 2? Como Criar um Novo Eu, de Joe Dispenza, e basicamente são esses 2. Ok, boa. Uma música? Olha, esta é muito especial porque tive sempre a ouvi-la durante a minha certificação de coaching. Tu és mais forte do você em si. Tu não tens noção. Tipo, eu punha Canta aquela lá um bocadinho, música... que eu não estou a ver qual é que é. Eu não sei cantar, Petra. Não perguntei se tu sabes Tu és cantar. mais forte, tu depois vais ver. Diz lá um bocadinho da letra. Não sei. Ok, pronto, depois vou pesquisar. Vai pesquisar porque é incrível mesmo. E essa letra, para mim, significa, tipo, é por aqui o caminho. Porque ele diz, tu és mais forte e tu vais vencer. Tu não imaginas, mas tu vais vencer. Então, essa música guiou-me durante muitos meses. Eu, quando ia a conduzir, eu punha no carro em alto, cantarolava para mim, né? Porque, por favor, não queiram ouvir. E é essa música mesmo. Okay. Tu és mais forte do você em si. E uma frase? Quando tu transformas a tua mentalidade, tudo muda. E da tua história vem a tua força. Da tua dor vem a tua potência. Obrigada, Diana. Obrigada eu. Há mais alguma coisa que queiras acrescentar que eu faça não ter perguntado? Simplesmente trazer muito esta consciência às pessoas de talvez esteja na hora de tu regressares a casa, à tua casa. Obrigada. Obrigada eu.